Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a vida dos tubarões. E você sabia que tubarão não flutua? Sabia que se os tubarões pararem de nadar, eles afundam imediatamente? Aí você deve estar me perguntando, mas como é que eles fazem para dormir então? Eles não dormem? A gente vai entender hoje o que a mãe natureza pode nos ensinar com a vida dos tubarões, que são o maior predador talvez dos mares, e se a gente quer nessa vida ser também um tubarão, ser um predador, a gente vai aprender algo no estilo de vida deles que a gente pode aplicar na nossa vida para a gente ser vitorioso. Isso não é balela não, gente. Você vai entender, fica aqui comigo até o final, você vai pegar a chave que eu tenho certeza que vai fazer uma mudança total na sua vida. Então, sem mais enrolação, bora para a mensagem. A gente não pensa em trabalhar uma certa quantidade de anos na nossa vida para depois, quando a gente estiver mais velho, a gente ter uma certa estabilidade financeira? Pois é. Só que, conforme o empreendedor, o dono da WhatsApp disse, estabilidade não existe. E o que isso significa? Que tudo aquilo que a gente tem que dar duro para fazer funcionar, para ficar bom, não é estável. A palavra estável que a gente usa nos referindo ao dinheiro, ao espírito ou até mesmo aos relacionamentos, na verdade não existe. Porque tudo aquilo que não está sendo melhorado está sendo piorado. Não permanece da mesma forma. Dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa nesse mundo que seja estável. Por exemplo, o Sol, ele está girando 24 horas por dia, girando do nosso ponto de vista aqui da Terra, e a gente percebe que mesmo assim, em certas épocas do ano, ele se põe mais cedo, ele nasce mais tarde. O mar também não é estável, porque em certos lugares do mundo, ou dependendo em certas épocas do ano, ele também invade as cidades, ele invade as regiões. Ou seja, o que a vida, o que a mãe natureza está querendo passar para a gente esse tempo todo? Que a vida é imprevisível e que a gente tem que estar preparado para o que vier. E na nossa caminhada com Deus não é diferente, porque uma vez que a gente pode cair na indiferença, na frieza, significa também que a gente não consegue trabalhar a um ponto de a gente alcançar uma estabilidade. Então, tudo nessa vida que a gente deixando de colocar a nossa mão, cai o rendimento, cai a qualidade, significa que não tem um padrão linear. Inclusive, muitos casamentos acabam porque as pessoas esperam que talvez através do tempo o casamento vai ficar bom, achando que vai adquirir alguma estabilidade. Não, agora aqui a gente se entendeu, agora as coisas vão começar a fluir naturalmente e eles acabam se divorciando. Porque o casamento, acima de tudo, não tem estabilidade. O casamento ele é como um jardim. Você deixa ele lindo, corta a graminha, planta umas árvores bonitas, umas flores bonitas. Mas se você não cuidar na semana seguinte, no mês seguinte, aquilo não vai ser mais um jardim, aquilo vai se tornar uma selva. Então tudo aquilo que a gente não está trabalhando para ser melhorado, automaticamente está sendo piorado. E o que o inimigo das nossas almas vai tentar fazer com a gente? Ele tentará nos iludir, dizendo que estabilidade existe sim, que depois de 5 anos, 10, 20 anos trabalhando e dando duro em algo, na vida, no casamento, na empresa, em qualquer área da sua vida, que daí você pode tirar um pouco o pé do acelerador. Você pode ficar mais tranquilo, você pode descansar mais, você pode querer viajar mais, você pode, talvez, quem sabe, querer dormir mais tempo, comer mais, porque você já construiu uma bagagem, você já tem um bom currículo. E agora você não precisa mais se preocupar tanto quanto você se preocupava no começo. Ele vai colocar tudo isso na sua cabeça porque ele sabe que se ele te convencer de que estabilidade, que um padrão linear existe realmente, que você consegue chegar nesse nível, você será derrotado. Aí acontecerá como Davi, que ficou de boa depois de vários anos de guerra e vitória, e Deus estava com ele. Ele falou, vou descansar. Pode ir para a guerra que eu vou ficar aqui tranquilo no meu palácio. Aí ele ficou tranquilo no palácio sem fazer nada, acabou vendo uma mulher linda,
tomando banho e cometeu adultério com ela. Então, a partir do momento que Davi tirou o pé do acelerador, a partir do momento que ele passou a acreditar que ele tinha alcançado um padrão, ele tinha adquirido uma vida estável diante de Deus, diante da sociedade, ele caiu. Então, por mais que você trabalhe 20 anos na sua empresa e tenha adquirido um crescimento extraordinário, se você parar por uma semana, um mês ou um pouquinho mais de crescer, de trazer modernidade, exclusividade, fazer um excelente marketing, a concorrência vai superar você e poderá acontecer igual grandes empresas que, chegando a um valor de mercado talvez dos mais altos do país, cai e fale. Aí a gente começa a entender o porquê que Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente percebe que Jesus colocou o vigiar antes de orar. Por quê? Porque se você ora sem ter vigiado, a oração não vai valer de nada. O que isso significa? Que primeiro você vigia, primeiro você trabalha, primeiro você cuida do seu jardim, primeiro você cuida da sua empresa, primeiro você cuida do seu casamento, dos seus filhos, da sua faculdade, da sua vida como um todo. Depois você ora. Porque se a gente orar com a nossa vida toda bagunçada, se a gente querer falar com Deus sem ter consertado aquilo que a gente pode consertar, a nossa oração não será ouvida. Então, muitas vezes, as nossas orações não são atendidas não porque Deus não está nem aí pra gente, ou porque ele tem coisa melhor para fazer. Não. Mas é porque a gente está colocando a oração acima da vigilância. Então, antes de querer dobrar os joelhos, veja se você está fazendo tudo aquilo que você deveria estar fazendo para Deus ouvir lá do céu e falar: bom, tudo bem, ele está trabalhando, ele está dando duro, então eu vou dar o resultado daquilo que ele espera. Então, mesmo que você tenha uma vida dedicada a Deus, dedicada à família, dedicada, quem sabe, à sociedade, ao seu meio profissional, que seja, você nunca pode parar, você nunca pode tirar o pé do acelerador. Você tem que continuar firme até o fim. Foi como Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar até o fim encontrará a redenção. Porque o escopo da nossa vida, o nosso alvo, não é o começo ou o meio. É o final. Tá certo que a gente vive o hoje, a gente desfruta do hoje, mas a gente tem que pensar que a gente tem que chegar no final para a gente ter feito valer a pena tudo aquilo que a gente fez desde o começo, percorreu até o meio, para ter chegado no fim. Está entendendo? Está conseguindo compreender aqui a profundidade do assunto? Aí agora é que entram os tubarões. Agora é que se faz distinção entre quem é um predador e quem é uma presa. Quem é um tubarão e quem é um peixinho. Quem vive no mais profundo, no fundo, que vai muito além daquilo que a maioria faz e vai, do que aqueles que estão lá no raso, de boa, tranquilinho. E você quer saber por que que o tubarão é o rei dos mares, a fonte de pavor e de medo não só das criaturas marinhas, mas também dos seres humanos? É porque se ele parar de nadar, ele afunda imediatamente. Ele não tem flutuabilidade. Ou seja, quando Deus estava criando, quando Deus estava desenvolvendo a anatomia do tubarão, ele fez propositalmente, é claro, que eles não tivessem uma bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? É uma espécie de bolsa de gás que os peixes têm. E aí, como o gás é muito mais leve do que a água, isso garante a flutuabilidade deles. Mas os tubarões não têm essa bexiga natatória. Eles têm apenas um fígado que produz um óleo, e esse óleo também é menos denso do que a água e também garante uma certa flutuabilidade. Mas como é apenas cerca de 25%, um pouco menos da sua massa corporal, não tem o poder de garantir uma flutuabilidade total. Então ele tem que nadar, ele tem que se manter em movimento para garantir que não afunde. E isso automaticamente faz o tubarão nadar em águas mais profundas. E agora aqui a gente começa a entender o que Jesus fala nos comparando com os tubarões, nos comparando com os predadores. Observe,
Jesus disse aos seus discípulos quando eles estavam tentando pescar peixes, mas não conseguiram nada. E ele falou o seguinte: vão para onde as águas são mais fundas. Ou seja, águas mais fundas, profundidade, trabalho contínuo, movimento contínuo, é lugar de tubarão, é lugar de predador. As pessoas comuns de sonhos vagos vivem no raso. Essa é a diferença entre nós e eles. Essa é a diferença entre você e eles. Aí é por isso que você vai ver pessoas que parecem que têm uma vida tranquila, sossegadinha e vivem de boa, tem tudo aquilo que precisa às vezes, mas se a gente não suar a camisa, não der dura aqui, a gente afunda como uma pedra. E sabe por quê? Porque você não é peixe, você é tubarão. Você não é uma presa que fica lá de boa na vidinha tranquila. Você é uma pessoa que tem que fazer acontecer. Você foi feito para influenciar. Você foi feito para ser notado. Tanto que, quantas espécies de peixe existem no mundo? A gente talvez tenha espécie ainda que nem foi catalogada, mas tubarões a gente conhece praticamente todas as espécies. Então, o tubarão, ele serve para influenciar, ele serve para mudar o ambiente ao seu redor. Mas aí eu sei que você está curioso agora de saber como que os tubarões dormem, já que eles nunca param de nadar, né? E na verdade os tubarões eles estão entre os animais que menos dormem na natureza, dormindo cerca de 3 horas por dia. E o que eles fazem então para não afundar enquanto eles estão dormindo? Eles entram em correntes marinhas para que o fluxo das águas os transportem sem que eles tenham que fazer qualquer movimento para isso. É interessante, né? Então, mesmo dormindo, o tubarão continua em movimento. E é por isso que a Bíblia tem uma visão hostil em relação ao sono. Porque quando você está dormindo, você não está fazendo nada. Você está como se estivesse morto, você não está produzindo, você não está criando, você não está desenvolvendo. Claro que eu não estou querendo dizer que a gente não tem que dormir, tá, gente? Sempre que a Bíblia fala de sono, ela está falando de uma maneira espiritual. Tem um versículo que fala assim: desperta você que dorme, para que Cristo possa resplandecer a luz dele sobre você. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, o sono, ele representa o quê? Inércia, representa estagnação, representa uma total estabilidade, que na verdade não existe, e está te levando cada vez para mais longe do seu objetivo. É por isso que pessoas de sucesso geralmente dormem menos, porque elas têm que se manterem em movimento a maior parte do dia, e eles não têm tempo de ficar dormindo 7, 8, 9 horas por noite. Então, para a gente concluir a mensagem, continue nadando, continue trabalhando, porque enquanto você se manter em movimento, você será o predador, você será o pescador. É por isso que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele falou assim: eu vou fazer vocês deixarem de serem pescadores de peixes e se tornarão pescadores de homens. Ou seja, os discípulos de Jesus não são pobres, ovelhinhas indefesas, tal, vítimas, ai meu Deus do céu. Não. Os filhos de Deus são predadores, são aqueles que vão para cima, são pessoas ativas, são influencers. Eles não são influenciados pela sociedade. Então é por isso que as pessoas que seguem a Deus, elas tendem a afundar drasticamente quando param de fazer aquilo que deveriam fazer. Porque ela não é peixe, ela é tubarão. E se ela não nadar, ela vai afundar mais do que todas as outras pessoas. Mas tem uma vantagem se você parar de nadar, você afundar. Porque como os tubarões não têm essa bexiga natatória, eles têm apenas um fígado que produz óleo e tal, significa o quê? Que eles têm a capacidade de darem um salto de baixo a cima numa velocidade extraordinária sem ofender o seu corpo, para conseguir pegar a presa, obviamente. Já os peixes, se eles derem esse movimento forçado muito rápido, a bexiga que tem dentro deles poderia se romper. Então por que Deus fez a gente como tubarão? Para ter essa capacidade de afundar também, né, mais rápido. Para você também ter a capacidade de fazer coisas que as outras pessoas, os outros peixinhos, não podem fazer. Então essa sua desvantagem automaticamente se torna a sua maior força. Você está entendendo que coisa maravilhosa?
Então saiba disso, a partir do momento que você decide entregar a sua vida para Jesus, para Deus, para andar de uma maneira digna na sociedade, você deixa de se tornar um peixinho e se torna um tubarão, um predador, aquele que faz as coisas acontecerem. Não espera pelo governo, não espera pelos outros, pelo pai, pelo tio, você mesmo faz aquilo que você tem que fazer. E aí o resultado inevitavelmente aparecerá. E para a gente se despedir, quem quer nadar com um tubarão não pode estar sangrando. O que isso significa? Que para você andar com os tops, com os líderes, com as pessoas grandes mesmo, você não pode estar machucado por dentro. Você não pode estar fragilizado emocionalmente. Primeiro você tem que se curar enquanto você estiver com os peixinhos. Você tem que se curar enquanto você estiver lá embaixo. Porque depois que você estiver em evidência, você não pode mais demonstrar fraqueza. Você não pode mais ter ataque de pânico, você não pode mais ter ataque de ansiedade, você não pode mais ter aqueles relances de depressão profunda. É claro que você vai continuar sendo humano e vai continuar tendo as suas dificuldades. Mas aquela dor que te arrebenta mesmo, que te joga para baixo, essas daí você tem que se curar agora, aonde você está. Porque quando você estiver lá em cima, você só tem que se mostrar forte. É como diz aquele versículo, se te mostrares fraco no dia da adversidade, pouca será a tua força. Então, trabalha primeiro no teu emocional, trabalha primeiro nos teus pontos fracos, se cura, se valoriza, e aí sim você será colocado num lugar de honra junto com os grandes. Tá bom então, gente? Fica com essa palavra, espero que a Mãe Natureza, assim como me ajudou muito, tenha ajudado você também. E você sabe o que você pode fazer? Sabe aquela pessoa que você ama de verdade, que você ama pra caramba? Clica aí nos 3 pontinhos, clica aí no compartilhar e envia esse vídeo pra ela. Ajuda a vida dessa pessoa também. E aproveita, já dá um like, já curte aqui, porque eu preparei esse conteúdo com todo o carinho do mundo para você. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal também, para você não perder os próximos vídeos que estão com um conteúdo cada vez melhor. E eu tô seguindo até as suas sugestões, viu, gente? Então se você tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu ou alguém da minha equipe vai ler e a gente vai preparar um conteúdo de primeira para vocês, tá bom? Fica com Deus, gente, um forte abraço e eu te espero até o próximo vídeo.